Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Ele passava tudo no cartão e era débito, tipo o valor de um iPhone, sabe? O valor de um iPhone todo, mano. Como pode? Como que pode algo assim? Comprou roupa, comprou sapato, tudo de marca. Que cartão é esse, velho? Rita, idade 37 anos, tradutora. Eu, com 37 anos, e esse tempo todo só focada na minha vida profissional. Cansada, exausta de qualquer situação que tivesse a ver com um relacionamento. Apesar de eu ter passado por um trauma há muito tempo atrás e fazer terapia, ir em psicóloga, a ayahuasca eu tomei pra ver se, sei lá, sabe? Se dava um rumo nessa parte da minha vida. Porque assim, aos 17 anos eu namorei. E esse foi meu único namorado até os 37. Por quê? Porque esse cara, ele meio que me perseguiu, né? Eu tinha 17, mas ele era muito mais velho. Ele tinha 29 anos. E ele criou um relacionamento que foi ficando cada vez mais grudento, a ponto dele me envolver, de eu não ter mais pra onde fugir. E quando eu comecei a perceber isso, eu conversei com meu pai e com minha mãe só depois de muito tempo desse envolvimento. E aí eles me aconselharam a terminar e eu terminei, só que esse cara, ele não me deixou em paz. Ele sabia de todos os horários, de tudo que eu fazia, e mesmo eu mudando a minha rotina, ele continuou me perseguindo a ponto de saber aonde eu estava em cada lugar e de me mandar mensagem falando: eu sei que você tá na academia, eu sei que você tá indo na balada com as suas amiguinhas e eu vou aí ficar na porta da balada quando você sair. E mesmo que eu mudava o número de telefone, ele conseguia outro chip, ele conseguia outra conta na internet, ele sempre estava presente, mandando mensagem, mandando áudio, tentando ligar. Ele colocou na cabeça de que, por ele ter tirado a minha virgindade, eu tinha que ser dele para sempre, e ele repetia isso eternamente, a ponto de um dia ele conseguir me pegar, levar para casa dele, me trancar e eu ficar lá por alguns dias vivendo os piores terrores, os piores dias da minha vida. Ele chegou a me deixar sem comer, ou só me dar água, ou só me dar pão, raspar uma parte do meu cabelo como castigo. E com outras coisas que eu não quero nem falar aqui, né? Esse tempo foi até minha família entender que eu estava desaparecida, ia atrás da polícia, e a polícia ia atrás dele e me encontrar. Depois disso, até do meu pai eu tinha trauma de chegar perto, então foi uma transformação muito difícil que aconteceu pouquinho a pouquinho, deu até responder e conversar com o homem de novo. E isso, assim, de eu não conseguir me conectar de nenhuma outra forma com o homem, durou até os meus 30 anos. A partir dos meus 35 anos, eu comecei a me liberar dessa coisa para arranjar um namorado, para se relacionar de alguma forma, só que eu preferia que isso fosse online. Porque online eu tinha certeza de que aquele cara não ia conseguir se aproximar de mim. E por isso que também eu preferia os estrangeiros, porque os brasileiros às vezes já mandava mensagem querendo marcar um barzinho, ou depois de algumas semanas já queria se encontrar, e eu bloqueava mesmo nessa hora de se encontrar, entendeu? Eu não ia, eu não marcava, eu bloqueava, eu sumia, eu desaparecia. Online eu tinha um controle de saber que aquele cara nunca, jamais chegaria perto de mim para fazer alguma coisa que eu não quisesse. Mesmo assim, eu tinha desejos normais como mulher. Então eu era muito direta sempre na conversa e buscava assim fazer chamadas de vídeo onde tivesse interações sexuais, porque era ali a minha válvula de escape. Eu também tinha os meus brinquedinhos que eu usava para isso. E eu não tinha vergonha e problema nenhum em me expor e falar isso. Para mim era muito mais tranquilo do que eu correr o risco de passar pelo que eu passei, né, a primeira vez, aos 17 anos. Eu só ficava dando atenção e grudenta até fazer essas chamadas de vídeo, aonde eu ali liberava mesmo todos os desejos de tudo que eu queria, e no outro dia eu bloqueava o cara em tudo, desaparecia. Até que numa dessas eu comecei a conversar com um egípcio. Omar, idade 28 anos, empresário. E
foi muito interessante pra mim, porque assim, ele era um papo que me conectava muito e eu tinha a informação de que egípcios, para vir ao Brasil, precisava de visto, tinha que ter muito dinheiro, coisa que a maioria não tinha. Então eu sabia que a possibilidade de conhecer ele não existia ou era muito pequena, diferente dos estrangeiros que ainda queriam o papinho de vir me encontrar ou de mandar a passagem para mim, que me irritava bastante, que eu não conseguia fugir da situação. Então o egípcio meio que para mim foi um achado, assim. Eu tava pensando, até pelo papo e por tudo como tava rolando, de não bloquear ele depois da tal chamada que eu sempre bloqueava, da chamada de vídeo onde a gente tinha interações, né? E o que aconteceu, na verdade, foi que com ele nunca que se chegava nessa chamada de vídeo. Primeiro porque ele não entrava nesse papo mais quente. Eu comecei a estranhar por causa disso. Ele sempre falava de procurar e achar a parceira da vida dele. E uma conversa toda melosa, e foto de flor, e vídeo de música e declaração. E eu aceitei isso no começo, porque pra mim era só o início para depois ele abrir realmente o que ele queria, que é o que a maioria dos machos queriam, que era fazer o tal do amor online. Só que assim, ele nunca chegava nisso, nunca falava uma palavra sobre isso. E aí eu comecei a ficar um pouco irritada. Um dia esse egípcio me soltou tanta declaração, que eu cheguei assim no auge de virar e ser direta com ele e falar: ô meu filho, vamos lá, você tá aí do outro lado do mundo, você não tem dinheiro nenhum, você não vai vir pro Brasil, você não precisa ficar falando todas essas coisas pra falar que você quer for comigo no vídeo. Vamos ser mais direto? Vamos pra parte do que você realmente quer, que eu também quero, que tá tudo bem. Eu não sou a mocinha nova, virgem, que você tem que ficar se declarando ou mandando algum dinheiro pra que alguma coisa aconteça. Tá tudo certo, meu amor. Vamos lá pra essa parte? Gente, eu nunca tinha feito isso. Eu achei que eu tinha virado um monstro, a pessoa mais fria da face da terra. Mas foi assim mesmo que eu falei pra ele. Esse cara, ele foi ficando assim, desacreditado da forma que eu tinha falado com ele. Começou a falar que eu era grossa, preconceituosa, que eu tava me escondendo atrás de um monte de muros sobre o que eu realmente queria pra minha vida e que isso era horrível e muito triste, porque ele sabia que ali dentro de mim tinha um coração que queria ter um parceiro, que queria sentir o que era o amor de verdade, que não queria ser maltratada, que talvez eu tivesse passado por um trauma muito pesado na minha vida, que ele queria saber que trauma é esse, que ele queria me ajudar, que ele cuidaria de mim, que eu precisava de alguém que cuidasse de mim e que ele sabia que eu estava me escondendo atrás dessa história de fazer amor na chamada de vídeo e que eu não era essa pessoa tão fria que eu achava que eu era, que isso era uma máscara. Eu sei que ele foi falando tanto, que aquilo foi entrando de verdade em mim. Eu comecei a chorar e quando eu vi, eu já tinha aberto para ele sobre toda a minha situação que eu tinha passado há anos atrás e que me fazia ser a mulher que eu era hoje. Depois disso, ele falou que gostava muito de mim, que ele também tinha traumas e também tinha coisas muito estranhas que ele colocava como vivência hoje em relacionamentos e que um dia talvez ele se abrisse comigo, mas que isso era normal e que eu não precisava ter medo e nem me fechar e me esconder e correr atrás de uma relação genuína e verdadeira por causa disso. E aí ele começou a falar que ele queria ser o homem da minha vida, que ele queria tentar. E eu achando que aquilo era balela, e a gente começou a fazer chamadas de vídeo e não tinha nenhum cunho nunca, era só sobre conversas profundas, religião, sobre futuro, e eu, tipo assim, né, já rindo daquilo, porque eu sabia, eu não ia pagar nada, né, pra ele vir. E aí, como que esse cara que falava que vinha e tal, eu comecei meio que a caçoar disso, e foi aí que ele me mostrou que ele não só tinha o visto, como também pra ele era tranquilo comprar as passagens. E eu ainda não acreditava, porque falava da onde, né? E aí ele meio que se abriu, assim, que a família dele tinha negócios não só no Egito, como em outros países, e que por isso era muito fácil dele ter esse acesso. E eu pensei, tá bom, eu só acredito o dia que ele aparecer aqui mesmo, né? Outra coisa que ele tinha comentado comigo é de que ele era heteroflex. E eu não sabia o que era esse termo, não fui pesquisar. Eu, ingênua que estava, heteroflex pra mim era um cara que era mais hétero ainda, sabe? Tipo, sei lá, eu não sabia que se ligava a flexível e muito menos a todo o resto. Então, pra mim, heteroflex era hétero decidido, hétero mesmo.
E eu não sei qual foi o encanto, da onde que veio tanta conexão, porque ele foi o meu primeiro encontro depois de todo o meu trauma. E não foi nem um encontro assim marcado para jantar nem nada. Eu fui até o aeroporto encontrar esse egípcio que comprou as passagens e que veio para o Brasil me conhecer. No aeroporto eu fiquei paralisada quando eu vi que ele estava lá. E eu deixei ele me abraçar, que também foi uma coisa que, assim, não é qualquer cara que eu deixava se aproximar, nem pra dar oi com um beijinho no rosto. E ele já me levou para um Airbnb que ele tinha alugado, luxuosíssimo, nem eu alugaria aquilo. E eu comecei, caramba, né? Vamos lá, um egípcio diferente. Eu fiquei super nervosa de ir até lá, né? Porque eu tava indo para um lugar onde talvez ele tivesse um controle maior sobre mim. Mas ao mesmo tempo, eu não sei porque com ele eu me abria para riscos e para coisas novas. Eu não sei explicar para vocês qual foi a mudança, qual foi a chavinha que ativou isso, tá? Mas eu cheguei no Airbnb tremendo, gelando, suando, respirando fundo. Achei que ele fosse me levar para o quarto dele, querer alguma coisa, e ele não fez isso. Então, conforme ele me surpreendia, fazendo ações diferentes daquilo que estava na minha cabeça, cada vez mais eu me conectava com ele e criava um pouquinho de confiança sobre isso. Ele não me tocou. Ele só se declarava e o olhar dele era muito presente, muito forte, olhando para mim tudo que ele estava ali prometendo e me explicando. Nesse momento também ele disse que ia começar a abrir um dos segredos dele sobre traumas e sobre o que ele queria numa relação. E ele disse que tinha um distanciamento muito grande da mãe e que por isso ele gostava de mulheres que fossem mais fortes, que dominassem mais, que controlassem mais e controlassem ele mesmo, sabe? Que guiassem ele mesmo. E que isso também era para as relações na hora de fazer amor, ele também tinha todo um envolvimento de que a mulher fosse para cima, de que a mulher jogasse na parede, mas assim, ele não chegou a falar muitos dos detalhes disso quando se dizia para fazer amor. Ele falou isso de um modo mais geral e depois disse que abria mais, porque também ele disse que não poderia ficar falando sobre essa parte de fazer sexo comigo antes do casamento, porque era pecado de acordo com o Alcorão. Então, que isso a gente ia decidir depois, se algum dia a gente casasse mesmo no religioso. Nos dias que ele ficou aqui, eu fui tratada, assim, maravilhosamente. Eu estava com um cavalheiro. Qualquer gatilho, qualquer coisa que eu tinha, ele se preocupava, se perguntava e estava ali pronto para mudar ou até pedia desculpa se fizesse alguma coisa errado. E o que eu mais choquei, assim, é que ele começou a perceber coisas em mim. Por exemplo, né, eu fui 2 vezes, 3 vezes com a mesma roupa, depois levei uma malinha pra dormir, porque, tipo assim, nesse Airbnb tinham quartos separados. E ele fez questão de explicar que a gente ia ficar em quartos separados, mesmo sozinhos. Isso também, pra mim, foi um grande ponto, deu um grande ponto. Porque qual é o homem, gente, que aceitaria um negócio desse? Não, né? E aí ele percebeu, né, que as minhas roupinhas estavam surradas, tal, e ele fez questão de falar, vamos no shopping, eu quero te presentear. E no shopping ele não me presenteava em qualquer lojinha, não, era nas lojas de marcas mais pesadas. E eu comecei a perceber que não era com dinheiro, ele passava cartão, e ele passava cartão para cair direto, né? Eu comecei a olhar e entender que cartão é esse, que ele sempre passava e que sempre tinha limite. A ponto de um dia, gente, a gente tá passeando e ver uma loja de iPhone e o meu celular realmente era todo mal acabado, mas eu não pedi um celular para ele. E ele começou a mostrar os iPhones e perguntar as mudanças e tal. E eu falei, acho que ele vai comprar um iPhone para ele. Foi quando, depois de pesquisar muito, ele virou, olhou para mim e falou, eu vou te dar um iPhone, qual que você quer? Eu falei, não precisa. Não, eu quero, é de coração. E aí eu fiquei super sem graça, mas para sair da situação eu escolhi o que tava ali na minha frente, que era não chegava nem em ser mediano, né? Eu não tava interessada nisso. E ele fez questão de me dar o último lançamento do iPhone. E o choque veio depois ainda, porque além dele passar o cartão, eu entendi que ele tinha passado o valor para ser
para ser pago assim praticamente inteiro. Eu não sabia o que que era aquele cartão, da onde que era, como que funcionava, mas eu não conseguia entender porque na minha cabeça egípcios eram um povo pobre. Depois de alguns dias ele pediu permissão pra mim pra ter alguns contatos, mas não foi beijo, gente. Não foi amasso. Pelo contrário, ele fez um ato que até me pareceu um ato de humildade, sabe? Porque ele pedia pra fazer massagem nos meus pés, nas minhas mãos e lavar os meus pés, lavar as minhas mãos. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ele tinha umas essências, umas colônias, umas coisas assim que ele tinha, né, pego lá no Egito, que eram maravilhosos, me relaxava. Nossa, eu tava me sentindo assim, em um sonho mesmo. Depois ele começou a comprar comidas, na verdade, alimentos, para que ele fizesse comidas árabes, no estilo árabe para mim. E aí ele me dava na minha boca, fazia questão que eu provasse. Eu podia gostar ou não gostar, eu podia ter opinião sobre tudo que ele estava fazendo ali para mim. E a partir do momento que eu falava que eu não estava me sentindo bem, ele parava e pedia desculpa mesmo. Até que depois de 2 semanas ele virou e falou que queria conhecer a minha família. E não era só meu pai e minha mãe. Ele queria conhecer os meus tios, os meus primos, os meus avós, tudo que eu pudesse apresentar para ele. Ele fez eu agendar e marcar visitas, onde ele fazia comidas, coisas árabes e levava e queria que fosse, né, que eu apresentasse ele e que eu apresentasse ele como noivo. A primeira vez que eu apresentei ele como um amigo foi um bafafá. Ele fechou a cara, ele não quis falar comigo assim, ele não deu ataque na hora, né, que tava lá com a família. Mas depois que a gente tava sozinho, ele falou um monte, falou que isso não era legal, que ele não tava ali com aquele objetivo, que ele queria ser o homem da minha vida e que o mínimo ali era apresentar ele como se ele fosse noivo, porque ele não tava de brincadeira comigo. E ele ia atrás de todos os desafios que pudesse ter e todos os obstáculos ele ultrapassaria para ficar comigo, que eu ali ia ter uma virada de chave na minha vida e ia ter um parceiro, sim. Quando já estava se aproximando dele voltar para o Egito, ele me convidou para ir, não só me convidou, como comprou passagem. Ele disse que queria que eu conhecesse a família dele, e eu não entendia como tudo estava mudando tão rápido na minha vida e nem como eu estava aceitando isso tudo tão rápido. Todo mundo da minha família ficou super assustado, né, de eu apresentar alguém, e ainda mais de viajar. E eu fui. Eu fui pro Egito. E quando eu cheguei lá, eu tive uma surpresa muito grande, porque a família dele já estava me esperando, e não só para dar oi, eles estavam me esperando para um casamento que ele não tinha me avisado. E que eu cheguei a ter ansiedade quando eu vi o que estava acontecendo, mas conversando com ele, eu não sei o que ele tinha, ele não me dava nada para beber, não tinha nada de hipnose, mas ele me deixava tranquila e confiante a ponto de seguir ali o que estava acontecendo, né? Era um casamento só festivo, não era o casamento de documento mesmo, né? E a família falou que queria me dar como presente. Gente, eu cheguei lá, tinha a medida do meu vestido, já tinha vestido pronto, tinha a medida do meu sapato. Ele tinha pego tudo assim, de uma forma discreta, sem eu perceber. E teve toda uma celebração lá com a família dele, né? De casamento mesmo, de ficar mulheres separadas de homem. Tinha a irmã dele que sabia falar inglês, porque também senão eu não ia entender nada. E eu participei de tudo aquilo cultural, conheci coisas novas, experiências que eu jamais pensei que eu iria passar na minha vida. Eu fiquei sei lá quantos anos enfurnada dentro do meu quarto. Era uma loucura, como tudo estava se transformando assim pra mim. E eu não tinha controle de parar e de falar que eu não queria. Na verdade, eu tava gostando bastante. Eu tava me sentindo muito bem, muito acolhida, coisa que eu não me sentia há muito tempo. Eu fiquei um tempo lá no Egito e eu gostei muito dessa parte respeitadora dos homens, sabe? Tinham coisas que eram separadas, não existia muito toque, muito contato, tinha todo um respeito de uma coisa de olhar ou não olhar. Teve coisas também que eu não gostei, porque no caso da família dele, né? A mãe e as irmãs, elas sempre estavam prontas para muitas coisas para fazer muitas coisas para o pai, né? E como na minha cabeça eu fui forçada a fazer muitas coisas
para um homem, então aquilo às vezes me dava bastante gatilho. Mas a gente sentava, conversava, eles tentavam me explicar e eu via que não era uma coisa forçada, que era uma coisa que elas sentiam prazer em fazer. Eu não sei muito bem explicar, mas elas estavam bem felizes com tudo aquilo que elas estavam fazendo para o pai e que elas iriam fazer para o futuro marido. Não era nada fingido. Importante explicar que todo esse tempo que eu fiquei no Egito, não se teve nenhum contato nem de beijo. E tudo que estava acontecendo de uma forma muito tranquila para mim, começou a ficar perturbadora pouco a pouco quando a gente voltou para o Brasil. Primeira coisa que ele começou a forçar e que não adiantava eu falar que eu tava tendo ansiedade ou gatilhos, como antes ele me escutava, foi a questão de firmar o casamento no civil. Ele queria porque queria e assim foi feito da forma que ele pediu. A gente casou no civil, coisa que eu tava com medo, que eu não queria fazer de forma alguma. Para mim era um passo muito grande, perto de tudo que eu já tinha vivido e que eu não tinha gostado em relações com o homem. E depois disso, eu meio que, ao mesmo tempo, tirei um peso de mim, porque eu tava com muito medo e não tinha na minha cabeça nunca de viver isso. E depois que eu fiz, eu me senti leve. Não era tão ruim como eu tava imaginando. Ou sei lá, parecia que eu ia assinar o documento e coisas horríveis iriam acontecer. Até a gente chegar na nossa noite de núpcias, né? Que foi logo depois de assinar esse documento. Bom, a gente chegou em casa, ele super feliz, voltou a ser o cara normal e prestativo que ele era, assim que eu fiz aquilo que ele queria. E à noite, ele preparou toda a casa. E depois do jantar a gente começou a se beijar, foi o nosso primeiro beijo, eu me senti muito bem. E eu me senti muito conectada, e eu senti com vontade de fazer aquilo cada vez mais. E ele achou que a gente devia parar ali no beijo, porque talvez o avanço fosse um pouco perturbador para mim. Assim, eu tive muito pouco de contato com homem ao vivo, como eu falei pra vocês. A maioria das coisas era sempre pela internet, porque eu tinha medo daquele cara me pegar pelo braço, me sequestrar, como tinha acontecido antes, né? Mas com ele, não sei. Eu tive vontade, na verdade, de continuar o beijo. A gente foi até um pouquinho mais, mas a gente não chegou nos finalmente. E no outro dia a gente resolveu que a gente ia chegar nos finalmente, porque eu tinha dado sinal verde para ele seguir. Parecia que eu tinha mudado como um passe de mágica. Eu tava querendo viver aquilo, eu tava querendo ter aquilo. Eu acho que já há muito tempo eu tava liberada desse trauma, mas o medo de não agir para sentir fazia com que eu achasse que eu ainda tinha aquele trauma quando acontecesse algum contato de verdade com um homem. E ele me libertou disso, né? Meio que... Quando eu falei, ele se sentiu, assim, né? O herói da situação. Bom, no segundo dia, as coisas começaram a ficar sinistras. Por quê? A gente tava lá, né? No rally rola, não ainda chegando no finalmente. Eu senti que o instrumento da pessoa era uma coisa gigante na vibe tamanho de um poste. E eu fiquei um pouco apreensiva com isso. Mas a gente tava continuando tudo lá que tava quente e tal. Quando ele tirou, tava molenga, com tudo que a gente já tinha feito. E isso meio que não mudava independente do que eu fizesse. Eu já tava achando que aquilo era algum problema meu, de falta de experiência, que eu não tava conseguindo ajudar ele. Ele foi ficando um pouco sem graça também com essa situação. E a gente acabou dormindo abraçado, sem fazer nada. Os dias iam se passando, as tentativas também, eu comecei a ficar desesperada, porque aí sim eu via que tinha alguma coisa errada, independente de eu não ter sido sequestrada. Eu tinha casado com um cara
de que eu não ia conseguir ter esse passo que naquele momento eu tava querendo viver. Antes não era importante pra mim, mas ali eu tava querendo isso. Essas noites ele começou a chorar, disse que tinha que se abrir sobre os traumas, coisa que eu tinha feito, mas que ele não. E eu comecei a ficar apavorada, né, achando que ele tinha passado, sei lá, de repente alguém tinha forçado ele quando criança, não sei. Mas não era nada disso. Ele falou que ele só ficava animado se fizesse algumas coisas, que ele só se sentia satisfeito e com prazer se a mulher fosse muito controladora, muito dominadora. E eu não tinha essa ação porque fazia muito tempo que eu não fazia nada. Mas aí ele me explicou que não era só a ação de eu ir pra cima e tal, que tinha algumas questões que deixavam ele com mais desejo e que fazia ele ficar em pé. E aí ele começou a me explicar o que era, e eu achei aquilo muito louco, porque eu nunca tinha feito. Mas ele começou a me envolver de um jeito a ponto de eu aceitar testar. Foi muito estranho, eu fiquei muito envergonhada, né? Na verdade, ele ligou o computador e me ajudou, e, tipo, me mostrou e fez eu entender o que ele ia escolher para eu usar. E eu comecei a ficar muito envergonhada e com medo, porque eu não sabia se eu ia conseguir fazer isso. A partir daí, ele me explicou passo a passo como que eu ia fazer aquilo nele. Eu não sei explicar pra vocês como eu fiz, como eu aceitei. Porque, na verdade, já não tava mais de eu aceitar, ele tava forçando, e forçando de uma forma como se eu fosse culpada, como se eu não estivesse cuidando da relação, como se eu não estivesse pensando nele, como se eu não quisesse. E depois que acabava essa parte, não tinha nada pra mim. Era como se eu fosse o homem da relação e só ele sentisse lá a satisfação e depois acabou. A partir daí foi ladeira abaixo. Porque antes fosse só essa parte da relação. Na verdade, eu comecei a entender que ele não tinha dinheiro nenhum, que eu não sabia de onde que tinha saído aquele dinheiro que ele tinha me mostrado no começo da relação. Porque agora ele já não tinha mais nada e ele não queria trabalhar como imigrante. Porque ele dizia que era uma humilhação, que ele ia ganhar pouco, que não ia servir para nada. Então, ele começou a reclamar do tipo de trabalho que ele poderia tentar, da onde ele poderia mandar currículo, até porque ele não tinha um idioma muito bom, né? Então, teria que ser em trabalhos pequenos, pelo menos para ele iniciar. E, de repente, veio-se uma história de que a empresa do pai dele, todos os negócios que eles faziam em todos os lugares do mundo, tinha se falido. Do nada, em um piscar de olhos. E dentro de tudo isso, mesmo não trabalhando, ele queria sempre o melhor. Então, ele queria o alimento de melhor qualidade, ele não queria andar de táxi ou andar de ônibus, ele queria o próprio carro dele, que ele me fez comprar e que ele escolheu com toda a tecnologia e o carro zero. E um dos mais caros, ele não estava se importando de como eu iria pagar e como que eu iria me virar para resolver tudo isso. Então ele queria a melhor casa, os melhores móveis, as melhores roupas, e tudo isso não existia mais aquele cartão que ele sempre passava e que funcionava. Era como se ele tivesse vindo para o Brasil zerado, sem me avisar. Fora que tinha os momentos que ele se sentia muito estressado e que ele simplesmente queria viajar para lugar tal e que eu me virasse, sabe? Vários estados dentro do Brasil que são super caros, mais caros até que uma viagem internacional, e ele sempre estava ali me forçando a ponto de que só com o olhar parecia que ele ia me prender ou que ele ia fazer alguma coisa ruim, e eu ia aceitando. E também por ele ser um cara que eu tinha conseguido me abrir, eu não queria perder aquilo. Eu tinha medo de não conseguir aquilo com mais ninguém. Então, cada vez mais eu ia fazendo as coisas com medo de regredir em um avanço que, querendo ou não, eu tinha conquistado ali sentimentalmente, emocionalmente na minha cabeça.
O iPhone que ele tinha me dado, as coisas que ele tinha comprado pra mim, começou a virar gorjeta perto de tudo que eu tinha que fazer pra ele. E isso durou anos. Eu entrei em juros de cartão, empréstimos, nome sujo, fora toda a humilhação que eu tinha que passar à noite, porque cada vez mais ele foi exigindo de que eu fosse fazendo coisas, de que eu fosse virando o homem da relação na hora H. A ponto de um dia ele falar que ia fazer uma surpresa pra mim, me levar num salão de beleza, e quando eu cheguei lá tava marcado um corte pro meu cabelo, um corte tipo Joãozinho, que me lembrava o trauma do outro que tinha raspado uma parte da minha cabeça. Nesse dia, eu quase desmaiei de tanta crise que eu tive nesse salão, e ele me forçando a fazer aquilo, me forçando a comprar roupas aonde eu ficasse mais masculina. Ele fez eu virar um hominho. E tudo isso ele fazia me envolvendo muito com declarações, com carinhos, dizendo que a gente tinha achado um modo de se relacionar, que era o nosso amor, que não tinha problema, que a gente não precisava se julgar por isso, porque ele sempre colocava que ele tinha feito eu sair de um lugar onde eu não conseguia ter contato com ninguém e que agora eu estava pronta para viver um grande amor. E era como se ele fosse um herói por ter conseguido isso, porque nenhum outro homem tinha conseguido se aproximar de mim para fazer que eu desse esse grande passo. E eu acreditava nisso que ele falava, eu acreditava que sim, que ali tinha um amor e um sentimento a ponto de eu me entregar totalmente e aceitar tudo porque ele tinha feito isso por mim. Era como se ele tivesse passado na frente dos médicos, dos psicólogos, da minha família e de todo mundo, porque ele tinha conseguido um milagre. Coisa que eu nunca aceitaria fazer. Riscos que eu nunca aceitaria ter passado antes por ninguém, nem por mim mesma. Só hoje eu sei a loucura que eu entrei. E demorou muitos anos para eu entender que não era assim, que eu não queria isso, que eu tava minguando, que eu tava ficando depressiva, que no fundo não tinha nenhum amor direcionado para mim, que no fundo eu tava ali sendo forçada de um modo diferente, né, escondida atrás de uma questão de amor e de eu ter que entender o meu marido, que isso era amar, e de eu ter que fazer o que ele queria, porque isso era sentimento, então se eu tava fazendo, eu tava desbloqueando tudo isso que eu não tinha em mim. Uma loucura sem tamanho. E quando eu comecei a acordar e entender que não era, e eu tentei questionar isso, foi que eu consegui sair disso. Não por causa dos questionamentos, porque ele sempre tinha muito argumento e envolvimento para eu voltar para aquela situação e achar que estava tudo bem até ficar mal de novo. Mas isso tudo só mudou quando em uma das vezes que eu quis argumentar, que ele já estava com o ego muito inflado, vendo que tudo que ele queria ali era feito, que ele podia mandar e desmandar, cada vez mais as minhas frases iam ficando menores e viravam palavras e até suspiros, porque eu não podia falar muito. Em um momento que eu tentei debater sobre uma situação que eu não teria mais dinheiro e mais condições de manter tudo aquilo, ele me bateu. Foi aí que eu acordei. Porque aí eu me senti na situação de anos atrás, aonde eu entendia que eu ainda tinha isso na minha mente, de que me bater não era certo, que era algo que eu deveria fugir. E foi a partir daí que eu conseguia começar a me movimentar para denunciar ele, para sair de casa, para contar para minha família depois de anos tudo o que estava acontecendo e de pedir o divórcio. E acreditem ou não, que esse homem, ele não só não quis aceitar o divórcio, como quando também saiu, a gente lá, né, na hora que casou, eu não tava pensando em nada, eu tava totalmente hipnotizada. Eu não pensei em separação de bens. Então a gente casou, né, com a comunhão total. Então esse homem, ele arrancou tudo que eu tinha e que eu não tinha, né?
eu tinha casa no meu nome, eu tinha um monte de coisa que esse homem, ele foi arrancando das tripas ao coração, a parte material que ele pôde na separação. Uma porque eu cheguei a ir até a polícia, mas eu não denunciei. E outra porque a gente tinha casado com separação, com comunhão total de bens. Então eu saí desse casamento zerada em tudo. Zerada em sentimento, zerada em financeiro, zerada mentalmente. Eu me sentia uma viva morta. E eu não posso dizer para vocês que eu me recuperei totalmente. Mas a questão de se relacionar com o outro, para mim, é muito difícil. Contar essa história foi quase um parto. Foram meses e meses contando aos pouquinhos. Porque até me comunicar hoje em dia com as pessoas é bem difícil. Os nossos traumas devem ser tratados por profissionais. Os nossos traumas devem ser tratados por profissionais. Nós não devemos nos colocar em uma outra situação achando que a pessoa pode mudar ou que essa situação pode mudar os nossos medos e as nossas dores. Se arriscar nem sempre é a melhor saída. E quando se arriscar, é necessário ter pontos de estrutura, de segurança, de busca de ajuda. Para caso o resultado desse risco for o pior, a gente acordar a tempo. Não é porque uma pessoa conseguiu que você fizesse algo que você nunca faria, que o sentimento daquela pessoa é genuíno e que ela não tem nenhum interesse por trás disso. Nós não estamos vivendo em um conto de fadas. As pessoas têm o seu lado bom e o seu lado ruim. E a gente não sabe qual é o que predomina em cada um. Não casem sem perguntar sobre tudo que vocês querem entender da pessoa. Sobre se essa pessoa quer ter filhos, sobre o que essa pessoa gosta ou não na cama, sobre o que essa pessoa quer como futuro, sobre os bens que essa pessoa tem, sobre os bens que você tem, sobre separar tudo isso ou juntar tudo isso e saber a consequência no fim qual vai ser. É preciso colocar tudo no papel como se fosse um contrato, e é um contrato que deve ser separado sim do sentimento de amor. Porque hoje essa pessoa te ama e amanhã você não sabe o que essa pessoa pode virar. Então separem, sejam racionais além de emocionais. Nós mulheres somos emocionais. Nós temos que aprender desde a escola a ser frias e racionais. Bom, deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.